Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo, criador desse canal. Nesse vídeo aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente vai falar sobre instalação de banco de dados. E até para a gente produzir mais vídeos aqui, eu estou sem nenhuma instalação aqui de um Oracle Database, então a gente vai acabar usando essa instalação para fazer vídeos futuros. E também para você que não tem nenhuma instância de Oracle para poder fazer os comandos, exercitar alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. Então, o que é que eu fiz aqui, né, para a gente até ser objetivo? O que que eu quero aqui fazer nesse vídeo? É fazer a instalação e durante aqui o percurso mostrar para você que, principalmente você iniciante, alguns conceitos, alguns termos que a gente utiliza que vai acabar ajudando aí nesse progresso aí de vocês nos estudos, tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi uma instalação do Oracle Linux Server 8.8, em uma máquina virtual com 3 GB e meio de RAM, 20 GB de HD, 2 core de processador. É, é uma instalação que eu fiz sem nenhum tipo de alteração ali no padrão. Foi basicamente Next, Next, Finish. No final da instalação, eu acabei criando um usuário de instalação, um usuário que exige ali, né, que poderia ser qualquer usuário, mas eu acabei colocando o usuário Oracle, que geralmente é o usuário que a gente utiliza para instalar um banco de dados Oracle dentro de uma máquina Linux. Então, por conveniência, eu acabei já criando esse usuário. E já fiz também, já entrei lá no site da Oracle e já fiz o download do, do instalador do Oracle e já deixei aqui na máquina, já deixei aqui no /pt para a gente poder já ir direto pro Wizard, tá bom? Tá, então vamos lá. Se a gente fosse olhar ali a documentação da Oracle, a Oracle ela disponibiliza ali o, o guia de instalação do banco de dados. Então lá ele diz os pré-requisitos que a gente precisa ter, o tamanho da máquina, a versão do sistema operacional que ela suporta, é, as configurações que tem que ser feita, inclusive essa de criar usuário. Então tem diversas configurações, tem que mexer no parâmetro de kernel, tem que adicionar alguns parâmetros internos ali para ela poder funcionar. Então tem que fazer toda essa manipulação. É chato, é algo que a gente não faz todos os dias, tem que olhar a documentação lá e fazer mesmo. E o legal é que o processo de instalação dela, ela checa esses pré-requisitos para saber se a máquina ali está com as informações que ela diz que tem que estar para poder funcionar de forma adequada. E a Oracle, ela facilitou essas alterações, essas diversas configurações que a gente mexe no sistema operacional, ela facilitou. Deixa eu abrir o terminal aqui para mostrar para vocês. Ela já disponibilizou no repositório dela. Tá, ela já disponibilizou no repositório dela um pacote que já faz tudo isso pra gente. Quando a gente instala ele, ele já faz essas pré-configuração ali pra gente. Então é o pré-install. É, então, se você ainda não instalou, eu já instalei aqui anteriormente. Só para testar aqui. Opa, não é o 21 que a gente vai instalar. Opa, tem que pegar o correto, viu, pessoal? A gente vai instalar o 19C. Então, como ele já está instalado ali, a gente não vai fazer nada. Mas para você que vai fazer a primeira vez aí, instala esse cara. Ele vai perguntar que você dá yes, aí ele faz a instalação e ele vai configurar tudo aí pra gente. Uma vez feito isso, eu vou mudar aqui para o usuário Oracle. Usuário Oracle, que é o que vai ser o dono da instalação, a gente chama assim, chama dessa forma. E o instalador eu coloquei aqui dentro dessa pasta, dentro de Oracle. Então está dentro dessa pasta, tem o instalador. Aí o que tem que tomar cuidado é quando você for baixar lá do site da Oracle, baixar a versão correta que você quer instalar e a arquitetura também, né, que é relevante. Então esse é o Oracle Home que a Oracle disponibiliza lá, que é o que a gente chama de binário, o binário da Oracle.
Ele não é o database, é o binário. O database, ele mais para frente a gente vai ver a diferença, mas é o binário, é o software, é o SGBD com a capacidade de criar banco de dados, né? SGBD da Oracle, são os binários. Então vamos lá, eu vou descompactar esse arquivo. Antes de descompactar, a gente vai fazer uma adoção aqui, a gente vai aqui no nosso planejamento dizer que o opt app Oracle é o nosso Oracle Base, e eu vou criar um outro diretório aqui dentro, Oracle Home. Tá, então, porque durante o wizard lá, durante o nosso processo de instalação, ele vai falar onde é que é o Oracle Base, onde é que é o Oracle Home. Então, quando a gente falar Oracle Base, é esse diretório. Quando a gente falar Oracle Home, é esse diretório aqui, ó. Tá bom? Só para a gente referenciar. Porque os binários vão residir dentro do Oracle Home. E o Oracle Base, eles são arquivos que são criados ali, arquivos auxiliares. Às vezes o banco de dados pode ficar ali dentro, algum arquivo de dump, arquivo de log, alguma coisa assim. Então a gente acaba usando uma estrutura semelhante a essa. Essa é uma instalação para a gente, um propósito de estudo, né? Então a gente negligencia algumas coisas, mas para o que a gente quer fazer aqui não tem nenhum problema. Então, feito isso, deixa eu só mover aqui o arquivo para dentro do Oracle Home, e eu vou descompactar esse arquivo para a gente iniciar o processo. Ele já descompactou. Eu tenho os arquivos aqui dentro do meu Oracle Home, e eu vou apagar o arquivo zipado, que a gente não precisa mais dele, e até mesmo para liberar espaço aqui dentro do nosso sistema operacional aqui. Então tá aqui, eu tenho tamanho de 17, 14 usado, tenho 3 GB, né? Eu espero que tenha espaço aqui para a gente poder fazer esse processo, mas vamos lá. Uma vez aqui que a gente já tem o usuário Oracle, que a gente já está logado com ele, a gente já tem um binário, já tem as estruturas, já instalou o pré-requisito. Então, para a gente iniciar o processo de instalação aqui, a gente, dentro desse Oracle Home, tem um arquivo runInstaller, que ele é o wizard. Então a gente executa esse cara, aí vai abrir aqui o instalador, e ele acabou reclamando aqui que a versão do sistema operacional que eu estou tentando instalar, o Oracle nele, ele não é suportado, né? Apesar de lá na documentação dizer que a versão 8, a versão Oracle Linux 8, ela está dentro da lista de sistema operacional que ela está homologada. A problemática aqui é porque deve ser uma versão, um update bem recente, esse wizard ele não reconhece. Então, o que a gente faz? A gente não continua e a gente seta uma variável de ambiente aqui para enganar o nosso wizard, tá bom? Deixa eu setar aqui. Eu estou dizendo que nessa variável, usando o Oracle 8, como se fosse o Oracle 8.0 ali, né? Então, aí acaba que o runstyle ele entende que é a versão mais recente, mais antiga. Perdão, mais antiga. Então vamos lá. Abriu aqui o instalador, então tem uns 9 passos aqui para a gente seguir até ele realmente iniciar o processo. Ele dá 2 opções aqui para a gente seguir. Uma é cria e configura uma simples instância, e outra que é tipo instala somente o Oracle, instala somente o binário do Oracle, só o software, o SGBD. O programa, né? Sem criar o banco, sem criar as configurações e tudo mais. Então, é basicamente essas 2 opções. A primeira, ela é uma... se a gente escolher ela já encadeia um monte de ações ali, acaba uma ação, ela já starta outra,
sem a gente perceber o processo. Eu gosto mais de usar essa aqui, que a gente tem um controle maior, porque a gente instala o software, vê se foi, foi- aconteceu como a gente gostaria, starta o outro processo, seguinte, starta o outro processo, tudo manualmente. Então é interessante até para vocês perceberem aqui na dinâmica, para aprender, acho que fica até melhor. Então eu vou seguir aqui na opção mais manual, vamos dizer assim, que é para instalar somente o software. Depois que instalar, a gente segue o processo, a gente escolhe lá outra opção para fazer e executa um outro utilitário e assim por diante, tá bom? Então a gente vai seguir nessa daqui. Legal. A próxima tela aqui, o passo 2, ele está dizendo assim: você quer instalar uma single instância ou é um banco de dados em Oracle Hack, que é em cluster? Oracle Hack em cluster, ele exige umas outros pré-requisitos que a gente não vai abordar aqui agora. E geralmente a gente faz essa instalação em mais de uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas. E existem umas outras configurações que a gente faz que não é o caso. Então a gente vai optar por uma single instance, que é uma instalação do Oracle em uma máquina virtual. É uma máquina única, não em mais de uma máquina, tá bom? Então é uma instalação single. O passo 3 aqui é em relação qual a edição que a gente vai usar. A gente vai instalar a versão 19, só que essa versão 19 ela tem edições. Como o Oracle ele é um software proprietário, então se você for instalar ele em ambiente produtivo, se você for usar uma aplicação produtiva ali, obviamente você tem que ter essa licença. A licença ela, ela é em relação a alguns parâmetros, por exemplo, o número de CPU, quais são as features que você tem habilitado ali e assim por diante. Então, Enterprise, geralmente a gente usa ali já no contexto mais corporativo, mas também Standard você pode usar num ambiente corporativo, num contexto corporativo, mas ele tem menos features. Neste caso aqui, como é um ambiente de trabalho, de estudo, é para a gente exercitar, fazer alguns vídeos, então eu vou usar Enterprise, não vou botar nada produtivo, para eu poder gravar os próximos vídeos e, porventura, até usar uma feature ali que só existe disponível na versão Enterprise. Então, para o nosso cenário aqui não tem problema. No passo 4, ele, ele pede para a gente especificar qual é o nosso Oracle Base, que é aquele diretório onde ele vai criar alguns diretórios ali de controle, de logs, enfim, de alguma coisa. E, e ele e em seguida tem o Oracle Home, que está aqui embaixo, né? Que a gente já dar uma olhada. Então esse aqui é o Oracle Base. Então toda vez que o usuário, um outro DB vai falar, olha, é, dá uma olhada lá no Oracle Base, que lá tem um arquivo tal, então tem um script, ou gerou um log lá. Então, quando a gente falar em Oracle Base, a gente está se referindo a esse diretório que a gente informou aqui na instalação. Então, cada instalação pode variar o Oracle Base, mas quando a gente falar Oracle Base, eu estou me referindo a esse diretório que eu especifiquei nesse momento aqui, tá bom? Então, legal. Além do Oracle Base, a Oracle ela acaba criando um arquivo de inventário, que é onde ela vai catalogando ali os software que tem dentro daquela máquina, o software da Oracle que tem dentro daquela máquina. Então ela acaba usando ali uma estrutura de diretório para dizer, olha, aqui foi instalado a versão tal, patch tal, e ela faz esse controle através desse diretório aqui, diretório de inventário. Quem é que vai poder escrever nesse diretório é o próprio Oracle que a gente vai colocar. Poderia ser outro, tá bom? Ele vai reclamar aqui que ele não tem acesso de escrita, né? Então a gente vamos criar esse diretório na mão lá. E então
Agora esse arquivo existe. E eu vou dizer que ele é do usuário Oracle. E do grupo Oracle. Oracle Ora Inventory. Vou colocar só um R aqui. Então, vamos só entrar nele aqui para ver se tá tudo ok. Beleza, usuário Oracle. Tá bom. Então, na teoria, ele tem agora, o usuário Oracle tem permissão para escrever naquele diretório. Beleza, passou, né? Deixa eu voltar aqui para ficar como estava. Essa tela aqui, galera, ela é interessante porque mais para frente vocês vão entender que a partir do grupo do usuário do sistema operacional, você consegue fazer uma segregação de funções para quem administra, para quem opera o banco de dados, a instância ali. Às vezes você não, às vezes numa empresa onde tem uma segregação nesse sentido, às vezes o cara que opera o backup, ele só tem um certo usuário que ele pertence a um grupo que não é o grupo que administra o banco de dados. E existe essa segregação. Então você consegue fazer isso dessa forma, setando esses grupos. Para a gente aqui não vai fazer diferença, porque a gente vai dizer que todo mundo, todas essas roles aqui, né, vamos falar dessa forma, esses grupos, todos pertencem ao usuário Oracle, ao grupo Oracle. O passo 7 aqui, durante o processo da instalação que a gente vai seguir já já, ele vai pedir para executar alguns scripts como root. Eu vou optar por executar manualmente para a gente ver aqui, mas é só para saber que existe essa opção, eu vi que dá para fazer aqui, né? Então eu vou fazer manualmente mesmo, para a gente executar. Seguindo aqui para o próximo passo, lembra que eu falei que ele vai fazer uma checagem aqui dos pré-requisitos? Então ele checa bastante coisa. Por exemplo, deixa eu mostrar tudo. Ele checa bastante coisa aqui, por exemplo. Ó. Tem um mínimo de memória no sistema operacional, memória disponível, tamanho do swap. Ele meio que reclamou aqui, ó, deu um warning, né? Não vai ser uma problemática para a gente, mas se fosse um ambiente de produção era interessante resolver e até planejar para um tamanho adequado. Espaço free, tamanho no tempo, que ele vai precisar escrever alguma coisa ali. Usuário Oracle existe, qual é o ID dele? Então, o grupo, ele é membro, o RAM level da máquina, a arquitetura, os parâmetros de kernel que ele pede para adequar. Né? Então, são vários ali. Ó. Os pacotes ali, as libs que ele precisa, libc, enfim. Esse aqui deu um warning, mas como é um warning não é um problema pra gente, ele vai deixar passar. Então, na teoria, exceto um, né, que deu problema, dois. Então, como foi o warning, a gente vai ignorar aqui. Mas como eu falei, em ambiente de produção é interessante resolver todas essas questões. Ele até reclama que, olha, não passou e tudo mais, deseja continuar. Eu desejo, sim. A gente está chegando aqui no passo 9, quase finalizando. Ele vai dar aqui um resumo do que a gente foi configurando no decorrer aqui das etapas. E a gente vai partir para o processo de instalação já já. Então, na verdade, agora, né? Então, a gente vai iniciar a instalação aqui. Provavelmente vai demorar. Eu vou tentar acelerar o vídeo aqui para vocês. Mas acompanhe aí. Ele acabou pedindo para executar agora aqui os scripts que a gente havia falado, galera. Então, deixa eu só organizar a tela aqui. A gente vai usar aqui aquela tela que a gente tinha usado para
para criar o Oracle Inventory, que já está como root. Então ele pede assim, olha, com o usuário root execute esses scripts. Então vamos lá, opt, ora inventory, ora inst root. Então ele já deu ali as permissões corretas. Então isso aqui já foi. O outro é o opt oracle home root. Ele está falando ali o Oracle Arm, o Oracle Home, se estão corretos, né? O diretório do binário é esse mesmo, só dá Enter. Então, deixa eu minimizar aqui, né? Voltar aqui para a tela. Então, ele dá aqui as instruções, a gente executa e dá OK. E o processo, no caso, acabou finalizando aqui. Aquele cara era o último passo que a gente tinha que executar. Então, a gente vai fechar aqui. Então, muito parabéns. Aí a gente fez a instalação do binário do Oracle. E a gente vai aproveitar para fazer umas configurações aqui que a gente precisa, tá bom? A primeira configuração aqui que a gente vai fazer antes de executar o próximo utilitário é aqui no profile do usuário. Eu voltei aqui para o home do usuário, setar aqui o bash profile, que é onde é uma das opções que a gente pode utilizar para colocar as configurações de variáveis de ambiente. Por exemplo, Oracle Home, que foi o que a gente setou lá, Oracle Base, na verdade, é o opt Oracle. A gente vai setar o Oracle Home, que é o /opt /Oracle Home. A gente vai setar o path, a gente vai ajustar o path já está setado, mas a gente vai ajustar. A gente vai colocar uma configuração que a gente fala que é o próprio path recebe o path, e eu vou adicionar o Oracle Home e o diretório bin do Oracle Home. Então, dentro desse diretório existem vários utilitários que eu quero chamar a partir de qualquer lugar do SO, ali onde eu tiver, de qualquer diretório, conseguir acessar esses binários. Um outro cara que ainda não apareceu na jogada aqui é o Oracle Seed. Oracle Seed. A gente vai chamar de ORCL, que vai ser o nosso identificador da nossa instância Oracle. A gente ainda não criou, mas a gente vai criar. Mas eu já vou deixar aqui, porque eu estou mexendo nesse arquivo. Então, no mínimo, a gente seta essas variáveis aqui. Porque a gente teria que fazer isso em algum momento, seja lá no final da última configuração. Eu acho que eu prefiro fazer logo agora aqui. Então tá aqui, beleza. Eu posso executar esse comando env para checar aqui as variáveis. Todas começam com Oracle, então eu vou filtrar aqui. Não há nenhuma, porque eu preciso chamar aqui o profile dessa forma primeiro, tá? Quando eu abrir um novo terminal, ele já chama por baixo, já faz isso aqui pra gente. Como eu não quero fechar esse terminal e abrir de novo, eu acabo usando esse artifício aqui, tá bom? Então, se eu checar novamente, já estou com as variáveis lá. Oracle Home, Oracle Seed e Oracle Base. Beleza. Então a gente já tem aqui, se a gente quiser entrar, por exemplo, no Oracle Home, eu posso fazer assim, ó, Oracle Home. E eu já vou direto para o Oracle Home, tá? E aqui estão os arquivos. Dentro do Oracle Home Bin, eu tenho um cara aqui que é o DBCA, que é o utilitário de criação do banco de dados. Não sei se vocês se recordam, mas lá no início, quando eu rodei o Runstalling, que é aquele wizard de instalação, lá tinha lá criar o banco de dados, instalar, criar, já tipo automático, né? Vamos dizer assim. E existia a opção que a gente optou, que foi instalar somente o binário. Se a gente tivesse escolhido a primeira opção, ele já
na hora que terminou aquela instalação, ele já ia acionar esse cara aqui, ele já ia executar de forma transparente para a gente, mas a gente nem ia saber o que estava acontecendo ali por trás, tá? Então, foi por isso que eu optei por fazer de forma instalar somente o software naquele momento. Então, para executar, eu posso fazer assim, dbca, e aí ele já vai executar. Aqui eu até completou apertando o Tab. Mas o fato de eu ter configurado aquela variável de ambiente, colocado o Oracle Home /bin no path, se eu tiver, por exemplo, lá no Home, em qualquer lugar, vamos dizer assim, que aqui eu volto para o Home, eu também posso digitar dbca que ele vai, por exemplo, identificar que esse arquivo está dentro do Oracle Home /bin. A gente usa esse comando aqui, o it, para saber realmente de onde ele está pegando. Ele está pegando lá do Oracle Home, tá bom? Então vamos executar o dbca aqui. E de fato a gente fazer a criação do nosso banco de dados. Então é um outro wizard. Aqui é o Database Configuration Assistant. É o nosso famoso dbca. Então ele dá as opções aqui de a gente gerenciar templates e criar, configurar algo existente, deletar o database. Como a gente não tem nenhum database criado, a gente ele só habilita aqui a opção de criação. Aí, pessoal, aqui é um ponto que assim requer bastante atenção para a gente falar de forma adequada as nomenclaturas que a gente usa no dia a dia. Existe o binário de instalação, que foi o que a gente instalou, que é o software Oracle, que é o que os programadores construíram o nosso o SGBD para ele funcionar. Aí existe o banco de dados, que é o que a gente vai criar agora. Ou seja, o binário existe e o banco de dados não existe, para você ter uma noção. Então, o que a gente vai fazer agora é criar o banco de dados. Quando eu falo banco de dados, são os arquivos que contêm os dados do usuário, da aplicação do usuário, do sistema do usuário ali. Dentro desses arquivos vão conter todas aquelas estruturas de objetos famosos lá, tabelas, índices, procedures e outras tantas que existem. Então, o que a gente está criando agora aqui é o database. E existe um outro conceito que é a instância. Então, só para vocês perceberem que, com bastante atenção aqui, foca aqui, que existem três conceitos: o binário, o database e a instância. Então, a gente já viu o que é o binário, a gente agora vai criar o database e daqui a pouco a gente vai ver a instância. Ver não, a gente vai falar da instância, né? Então, vamos lá. Database. Então, eu posso usar aqui o modo avançado, a gente vai usar aqui o típico mesmo. Lembra que eu botei na variável de ambiente lá Oracle Seed? Ele já identificou lá, então ele já aceitou aqui pra gente. Eu vou dizer aqui onde é que eu vou armazenar esses arquivos de dados, que é os nossos data files. Lá na frente a gente vai estudar esses caras. Ele dá duas opções, no sistema de arquivo ou numa outra estrutura que ele chama aqui de ASM. Mais para frente a gente pode falar sobre ela, mas é uma estrutura ali um pouco mais avançada com relação a onde a gente guarda esses arquivos, tá bom? Não é o nosso cenário aqui, a gente não tem uma instância de ASM agora nesse momento. A gente não tem uma configuração de ASM nesse momento. Então a gente vai usar File System. E ele dá aqui meio que um template dizendo, olha, os arquivos eles vão residir dentro do Oracle Base, ou seja, /pt Oracle, que é o nosso Oracle Base. Dentro desse cara vai ter um diretório horadata e vai ter um diretório com o nome do meu banco de dados, que é esse cara aqui. Que nesse caso aqui o nome do database name é ORCL. Ele vai também criar aqui uma estrutura de RFA, que a gente chama, que é uma
uma área ali onde a gente consegue fazer uma recuperação ali do nosso banco de dados, que é a Fast Recovery Area. Ele também cria aqui na estrutura de Oracle Base, RFA, DB Unique. Então ele cria aqui uma Fast Recovery Area. O nosso charset do banco, como ele vai ser encodado, né? É o TF8 aqui recomendado. E aí ele nos dá aqui, por exemplo, a opção de colocar a nossa senha do, do, dos usuários que são os usuários administradores do banco de dados. Então, quando esse processo acontecer aí, que vai ser criado o banco, por baixo é criado um monte de views, dicionário de dados, criadas estruturas, cria essas estruturas de diretório. E o nosso banco de dados ele nasce com dois usuários bem famosos, que existem outros, mas ele nasce com o nosso usuário sys e um outro usuário system. O usuário sys ele é o cara ali, dono do dicionário, tem uns privilégios maiores ali dentro de uma estrutura de banco de dados. E essa senha que a gente seta aqui, ele é setado para as duas. Dá a opção de a gente criar aqui também um Pluggable Database. PDB1, a gente vai chamar de PDB1 aqui. Vamos seguir aqui em frente. Então, seguindo aqui a instalação, ele vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou aproveitar aqui para falar o conceito de instância. Lembra que a gente instalou os binários, que foi aquele primeiro processo. A gente está criando o banco de dados, que é isso que a gente está fazendo. E existe o conceito de instância do Oracle. A instância do Oracle, aí, de uma forma resumida, quando a gente starta o Oracle, a gente vai aprender mais para frente, que a gente starta o Oracle, tem um comando para fazer isso. A gente entra lá no utilitário e executa um comando, ele vai startar. Startar para ele poder ficar operacional e a gente poder acessar os dados que estão ali dentro daquele banco de dados. Que a gente só consegue acessar quando a instância está ativa, quando ela está startada. Então, quando a gente fala de instância, a gente está falando que existe uma estrutura de processos em background com a memória que acessam esses arquivos de dados no qual as minhas tabelas estão ali dentro. Então, quando a instância está up, está running, está em execução, ela me permite acessar os dados que estão dentro dos data files, dentro dos arquivos de dados. Então, se essa instância não tiver up, running, se ela não estiver ativa, se ela não estiver em execução, ela vai estar down. A gente vai chamar, olha, a instância está down. Significa que não existe aquela estrutura de memória ali, e nem os processos. Ela está desativada, está desligada mesmo. Então, foi dado um stop na instância. E aí a gente não consegue acessar o nosso banco de dados, tá bom? Então, imagina assim, os binários é o programa SGBD, o banco de dados é o arquivo, datafile, redolog, controlfile, uma série de arquivos ali, mas o mais famoso é o datafile. E a instância é a estrutura em execução. Se você pode acessar o banco ou não. Essa instância ela pode estar desligada ou ligada. Então, no dia a dia, a gente acaba usando essas nomenclaturas de uma forma que sendo a mesma coisa. Ah, baixa o banco, baixa a instância. Não está correto, se a gente for assim, ser um pouco meticuloso, não está correto a gente dizer baixa o banco. A gente não baixa o banco. O banco ele é um arquivo que ele vai residir ali no SO. Ele só vai deixar de existir se alguém for lá e destruir aquele arquivo, apagar, destruir, deletar, corromper ele, né? A instância, ela não, ela pode estar up, pode estar running. Então, tem diversos status que ela pode estar acontecendo ali. Então, não é certo a gente falar baixa o banco. O certo é a gente falar baixa a instância. Obviamente que no dia a dia é irrelevante isso, mas você que está estudando, está tendo um conhecimento um pouco mais profundo ali desse SGBD, é interessante
saber que existem essas diferenças e não está correto a gente tratar da mesma forma, tá bom? Eu espero que tenha entendido. Acho que talvez no início pode ficar um pouco confuso, mas à medida que você for estudando mais, praticando, fazendo os exercícios e tudo mais, você vai perceber que fica mais claro. Deu um erro aqui, me parece que falta de espaço. Deixa eu ver aqui. 100%. Então, eu vou tentar retornar o vídeo aqui. Vou tentar retornar esse vídeo a partir daqui, mas tudo o que a gente falou para trás ele vale. E se tivesse tudo ok aqui, o que ia acontecer? Ia finalizar aqui com sucesso, finish. Aí a gente ia ter o nosso banco de dados naquela estrutura que a gente configurou. E a instância execução. Eu quero mostrar aqui a instância execução, que provavelmente ela está em execução. A gente consegue. Eu vou usar aqui a parte gráfica, mas é interessante a gente fazer pelo comando, tá? A estrutura de execução aqui, esse CPU é os nossos processos que estão app ali no nosso sistema, a gente está ali no sistema operacional. É como se fosse o Task Manager do Windows. A gente não vai conseguir ver a estrutura de memória, nem sei se a gente consegue fazer isso, mas os processos sim, os processos eles são mais palpáveis, vamos dizer assim. Então, quando a instância está no ar, então lembra que a instância do Oracle ela é uma estrutura de memória e os processos em background escrevendo, lendo dessas estruturas e abrindo os arquivos de dados para ler e escrever lá. Então, a instância ela é composta de diversos processos. Alguns mais importantes, alguns obrigatórios, alguns só aparecem quando a gente habilita uma feature ou outra. Então, a gente vê aqui que todos esses processos que está hora underline, ele é um processo dentro da instância. Por exemplo, esse aqui é o dbwrite, que é o database write. Ele é vê que está tá zero, mas ele pode ser mais de um. Ele é o cara que lê numa determinada estrutura de memória e lê lá no arquivo também. Aquela estrutura. O log, o LGWrite, que é um cara bem famoso também. O Pmon, por exemplo, deve estar por aqui. Deixa eu ver. O Ora Pmon é um outro bem famoso, que é o Process Monitor. Então ele tem uma responsabilidade lá, por exemplo, o processo de usuário ele travou por algum motivo, ele fica observando aquele processo, enfim, ele libera alguns recursos. Então, mais para frente a gente estuda isso. O SMON também é bem famoso. Então, esse cara aqui é um outro processo também. Então, mas tem vários aqui, ó. Como é uma versão mais recente da Oracle, aí eu não vou conhecer todos, vou conhecer mais alguns aqui, mas tem vários processos, ó. Aí depende da feature que está habilitada, ele cria mais processos aqui. Mas vejam que existem vários. Então eu sei que a instância está no ar porque eu posso olhar os processos aqui. Pode acontecer dessa instância ela está num estado não operacional, mesmo os processos estando no ar. Então aí tem outras formas de a gente checar isso. Não é para esse vídeo, mas eu queria que nesse momento vocês entendessem que existem esses três conceitos: os binários, o banco de dados e a instância. Quando a gente fala de instância, são esses processos e as estruturas de memória que a gente não consegue visualizar, vamos dizer assim, né? Mas imagina que esses processos estão ocupando aqui estruturas de memórias e onde eles escrevem, leem ali e controlam ali todo o funcionamento do banco de dados. Para eu não repetir aqui, eu imagino que a gente falou de bastante assunto aqui. Apesar de não ter sido uma instalação com sucesso, basta repetir aqui o processo, liberar o espaço aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas libera o espaço
e, e, e executo o DBCA de novo. Aí tem aquela opção deletar, vai estar disponível. E, e aí refaz de novo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que eu passei. Se você gostou, ajuda aí o canal, se inscreve, dá o like, né? Comenta aí se não entendeu algum assunto, algo, algo que você ainda não tem um entendimento, conhecimento, está relacionado aqui ao vídeo e acha que eu poderia abordar num vídeo novo. Aí ajuda pra gente fazendo essa interação. Eu vou gravar mais um vídeo que seria um complemento a esse vídeo aqui, é onde a gente faz as últimas configurações do banco para a gente de fato poder usar o banco de dados, tá bom? A gente vai usar ali o SQL Plus, vai usar ali o listening que está faltando aqui, como a gente se conecta no banco, a gente faz alguma checagem ali se a instância está up ou não, alguma coisa nesse sentido. E aí eu faço a parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu.